A Polícia Federal deixou os bolsonaristas, Bolsonaro e seus aliados em um verdadeiro pânico com as provas obtidas lá nos Estados Unidos sobre a venda das joias, porque foi descoberta que havia uma outra pessoa envolvida em todo o esquema. Quem é essa pessoa? Os aliados de Bolsonaro não sabem. Estão fazendo uma força-tarefa para tentar descobrir esse envolvido. Quem pode ser? Há um mistério aí e o desespero está armado. Será que o Bolsonaro sabe quem é essa pessoa? Será que Mauro Cid sabe o que foi escondido por trás de tudo isso? A única certeza que eu tenho é que o Bolsonaro cometeu peculato e vai ser preso. Qual a certeza que você tem a respeito desse assunto? Bolsonaro vai ser preso? Esse crime deixa você ansioso pela expectativa da prisão do Bolsonaro? Então deixa o like no vídeo porque eu sei que você curte ver Bolsonaro desesperado e se inscreva no canal. Como você ficou sabendo, a Polícia Federal encerrou as diligências finais lá nos Estados Unidos, traçando toda a rota das joias, porque nós tivemos duas joias sendo vendidas nos Estados Unidos, o relógio e o kit ouro branco, que era um kit cheio de pedras preciosas e outros objetos cravejados com diamantes e pedras preciosas. Essas lojas, ou esse kit, ele foi desmembrado aparentemente. E a Polícia Federal foi até os Estados Unidos com a ajuda virtual do Mauro Cid, porque o Mauro Cid ficou no Brasil e ficava passando as coordenadas para os agentes da Polícia Federal que viajaram aos Estados Unidos e ficaram lá durante 16 dias. Eles voltaram recentemente, faz aí mais ou menos uma semana, com várias provas, com imagens, com depoimentos e com documentos. Inclusive documentos que mostravam as joias do Bolsonaro sendo exibidas e depois compradas e recompradas pelos comparsas de Bolsonaro, no caso o Mauro Cid. Mas foi descoberto que havia uma outra pessoa envolvida. Quem era essa pessoa? Ninguém sabe. Nós ficamos sabendo que as joias foram vendidas em Miami, então há a caracterização da venda e também da recompra. Segundo informações da Bela Megali, colunista do O Globo, os aliados de Bolsonaro, eles entraram em pânico com a informação que havia uma nova pessoa ou uma outra pessoa em todo o esquema. Porque até o momento, o que sabia era que só o Mauro Cid tinha atuado para a venda dessas joias em Miami. Porque o Frederic Vassef atuou para vender essas joias, o relógio Patek Philippe, em outro lugar. Depois eu explico direitinho qual é o lance disso tudo, os envolvidos que nós sabíamos até agora. Então foi iniciada uma força-tarefa dos aliados do Bolsonaro para descobrir quem que é essa pessoa envolvida. Porque não há informação, a Polícia Federal não revelou e ninguém sabe. Isso, claro, deixa todo mundo apreensivo. O Bolsonaro sabe disso? Ele não sabe? É mais uma pessoa envolvida? Isso aumenta a organização criminosa, caracteriza outros crimes também. Era algum familiar do Bolsonaro? Foi o Carlos? Porque o Carlos, quando o Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos, o Carlos viajou antes do que o Bolsonaro. Eles ficaram em locais separados, falavam que era porque Michele não queria o Carlos perto, o Carlos ficou ali pelo centro dos Estados Unidos. O Carlos tem a ver com isso? É algum familiar do Bolsonaro? Não é? Esse caso precisa ser elucidado. Como eu falei, até o momento, nós sabíamos do envolvimento de algumas pessoas. O Frederic Vassef, ele foi quem recomprou o relógio vendido pelo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O Fábio Weingarten, que é advogado, assessor de Bolsonaro de comunicação, solicitou que o Frederic Vassef recomprasse o relógio. E caso houvesse custos adicionais, né, o Bolsonaro, ou enfim, o Frederic Vassef seria reembolsado pela compra do relógio. Vassef comprou o relógio e entregou em mãos do Mauro Cid num aeroporto em São Paulo. O Mauro Cid também participou da venda e recompra de outras joias, no caso, o kit ouro branco em Miami. Em Miami nós também temos o escritório da Apex, que é uma agência que ajuda o Brasil e as empresas brasileiras a comercializarem ou a fazerem negócios no exterior. O gerente, o coordenador, enfim, do escritório, o responsável pelo escritório da Apex em Miami era o pai do Mauro Cid. E nós vimos que o pai do Mauro Cid também atuou na compra e na venda das joias. Então nós tínhamos até o momento essas 4 pessoas que já eram conhecidas amplamente, além do próprio Bolsonaro como um dos beneficiados. Mas quem era esse agente oculto? Possivelmente, vamos ficar sabendo muito em breve, porque existe um cronograma para o encerramento desse inquérito.
O cronograma para o encerramento do caso das joias é agora, no final do mês de maio. Nós estamos aí por volta do dia 20, então daqui 10 dias, talvez 2 semanas no máximo, esse caso seja encerrado. E tem que encerrar mesmo, porque já faz muito tempo que o inquérito do caso das joias está aberto. E depois, lá no mês de junho, aí sim o inquérito envolvendo o 8 de janeiro. Bolsonaro também vai ter esse inquérito encerrado e vai sofrer esse problema seríssimo com a justiça a partir do mês de julho, né? Porque possivelmente o inquérito do 8 de janeiro deve ser finalizado lá para o final de junho, mês 6, tá? O que nós temos é que esse caso das joias já foi caracterizado como peculato. Josias de Souza do UOL já deu essa informação, já faz aí um ano mais ou menos, que a Polícia Federal já tem o peculato do Bolsonaro caracterizado. E tudo aponta que sim. Os itens do Bolsonaro não eram itens dele, eram itens do Estado. Ele surrupiou, não declarou. A Polícia Federal falou para ele, ou a Receita Federal, melhor dizendo, falou: olha, você tem que seguir esses trâmites para que você possa entrar com os presentes. Porque os presentes não são seus. Mas Bolsonaro seguiu as recomendações da Receita Federal? Não. Quis pegar a mão grande, vendeu, recomprou. Uma situação muito estranha, que é o peculato. Agora, o que vai ter que ser entendido, e essa é uma outra investigação, é o motivo de Bolsonaro ter recebido presentes tão caros no exterior. Presentes que fogem e muito da média da diplomacia internacional. Qual foi o motivo? Eu tenho a hipótese que tem a ver com a venda das refinarias da Petrobras, especificamente a refinaria Landulfo Alves, para o fundo Mubadala, um fundo árabe dos Emirados Árabes Unidos, que tem relação ali com outros integrantes do mundo árabe, também tem relação com a Arábia Saudita. É um negócio bastante estranho. E aí o Bolsonaro poderia ter recebido essas joias para facilitar a venda, porque a refinaria Landulfo Alves foi vendida por um valor bem abaixo de mercado. E o que nós estamos vendo também é que a situação do Bolsonaro fica cada vez mais complicada, porque o cerco se fecha e o estoque de gestos de boa vontade para os bolsonaristas vai se encerrando. O TSE, como nós já falamos, fez um gesto, vai fazer no caso, porque o julgamento do Sérgio Moro ainda não foi finalizado, mas deve fazer um gesto de distensionamento com o Legislativo e com os outros poderes, absolvendo o Sérgio Moro da sua cassação. Assim como vai fazer com o Jorge Seife. É uma forma de tentar mostrar para o Legislativo que o Judiciário não quer ficar tensionando as relações. Só que quanto mais gestos de boa vontade vão ser dados ou são dados, menos gestos de boa vontade sobrarão para Bolsonaro. Bolsonaro que já sofreu uma derrota recente no STF, porque o tribunal formou maioria para negar um pedido de habeas corpus preventivo que foi feito em favor de Bolsonaro para que ele não seja preso pelo 8 de janeiro. Um advogado que não tem relação direta com a equipe jurídica do Bolsonaro protocolou esse pedido, um pedido que já foi derrubado, inclusive pelo Cássio Nunes Marques, que foi o ministro indicado por Bolsonaro ao STF. O André Mendonça ainda não votou, fica a expectativa pelo voto do André Mendonça. Só que lembrando, né, Cássio Nunes e André Mendonça possivelmente vão votar contra o habeas corpus porque não foi protocolado por alguém que é da equipe jurídica do Bolsonaro. Quando de fato os processos do Bolsonaro começarem no STF, aí nós temos que ver qual vai ser a postura dos 2 ministros escolhidos por Bolsonaro. Mas até lá, o pânico pegou.